Muito boa noite, torcedor corintiano, meus amigos, como é que vocês estão? Corinthians empata com o Cruzeiro no Mineirão 1-1 com o time reserva, totalmente reserva, aí com duas peças titulares aí no time dos 10, né, dos jogadores de linha, mais o Hugo Souza aí, que é um titular do time, tá? Corinthians compete, mesmo com o time reserva, consegue competir com seu adversário, que é o Cruzeiro, que é uma equipe aí que tem bons jogadores, porém, não vem num bom momento. O Corinthians talvez, se tivesse com todo mundo, poderia vencer o jogo, como aconteceu, boas possibilidades quando entrou a cavalaria do Corinthians ali, entrou Memphis, entrou Garro, entrou André, e o Corinthians aí quase teve chances aí de, se caprichasse um pouquinho mais, de virar o jogo, tá? Importante você deixar o like, tá? Se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, tá? E seguir a gente em todas as redes sociais. Vamos fazer um combinado. Deixa o like. Se você não gostar do vídeo no final, você pode tirar o like, tudo bem, mas assiste o vídeo todo. É muito importante, tá? O YouTube está cada vez mais valorizando o like, assistir o vídeo completo, e vai ser muito importante a sua ajuda com o nosso trabalho, tá bom? O Corinthians foi a campo com o Hugo Souza, Pedro Milans, que eu quero falar um pouquinho exclusivamente dele depois, Ramalho, Choca, também quero falar um pouquinho do Choca durante o vídeo, Angeleri voltando, Ranieri, Charles, Carrilho, Bidon, na frente Vitinho e Pedro Raul, tá? Quero falar alguns jogadores em específico, mas vamos lá. O Corinthians começou mal, o Corinthians não conseguiu controlar o jogo como imaginava, com mais gente no meio de campo, e eu imaginei que não ia conseguir também, porque você só tem em campo jogadores que destrói, que era Ranieri e Charles, são os caras da saída. E embora muita gente fale que eu persigo o Ranieri, me fala aí, se o gol não é anulado, o gol do Caio Jorge, a culpa estava de quem? A culpa estava em quem? Porque não consegue acertar um passe. O Ranieri é um jogador sem a bola, muito importante, desarma, briga, mas o Ranieri com a bola, ele é um desastre, ele não consegue acertar um passe, ele não consegue fazer uma saída de bola, né? E aí você junta ele com o Charles, que também não sabe dar um passe, não sabe fazer saída de bola, você junta dois caras que não sabem fazer saída de bola, e o Carrilho tem que vir lá até o Hugo para fazer saída. Ah, mas o Carrilho não tá tão bem. Não tá tão bem, beleza. Mas você fazer o Carrilho vir lá no Hugo buscar a bola porque os seus dois volantes não conseguem fazer essa bola chegar nele, é meio complicado, né? O Ranieri não consegue acertar um lançamento, ele não consegue acertar um passe, ele não consegue quebrar linhas. Contra o Vasco, final, volto a repetir, se a gente não faz o segundo gol, ia estar na conta dele. Se o Vasco vira aquele jogo, estava na conta do Ranieri. Contra a Portuguesa agora, na conta dele, né? Mas falam que eu persigo o Ranieri. Eu devo perseguir sim, é perseguição minha, com certeza é perseguição minha. Mas o Corinthians até tentou ali ficar com a bola, mas não conseguia, até que saiu o gol do Matheus Pereira, numa boa jogada lá, ele finaliza de canhota no canto pro gol. Não achei falha, eu só achei que o Hugo normalmente defenderia um chute daquele, tá? Não foi falha, mas talvez pro nível do Hugo seja defensável, tá? Depois o Cruzeiro continuou chegando, teve um chute de fora da área, o Hugo faz uma boa defesa, depois tem a falha do Corinthians, do Ranieri, depois uma falha mais um conjunto da zaga também, e o gol do Caio Jorge, que foi anulado, bem anulado, impedido. Corinthians mal no segundo tempo, tentou chegar uma vez com o Vitinho, depois um escanteio, mas meio borocochô, nada demais. Vem pro intervalo, vem Dieguinho e vem o André. Já muda, porque sai o Ranieri e você tem um cara que faz uma boa saída, né? Porque o Charles ficava de primeiro e a função dele era tentar achar pelo menos o André ou o Carrilho, e conseguiu achar, né? E o André começou a ter a sua imposição física sobressair, conseguia ganhar diversas divididas e vários contatos físicos, né? A câmera desfocou. Aí o Dieguinho a favor do escape, né? O Dieguinho, se não me engano, ele entra no lugar do Bidon, e o André entra no lugar do Ranieri, né? Quem vai armar o jogo? O Corinthians jogou sem um armador. O Corinthians colocou o Carrilho nessa função, mas um cara mais ida e volta, né? Um cara que conduz mais o jogo. E foi o que ele fez. O Carrilho fez bem feito. Não está numa boa fase, não está jogando tão bem, mas fez o que precisava ser feito. E o Corinthians melhorou no jogo, mas sem atacar o Cruzeiro. Depois o Cruzeiro começou novamente, né? Recomeçou a atacar mais, né? E teve chances claras de fazer o segundo gol, mas
sem sucesso, né? E aí vem o Garro, entra também, entra o Alan, e aí a última substituição fica um pouquinho mais para o final, entra o Memphis, tá? Logo na primeira lance, o Memphis consegue fazer uma marcação, o Fabrício não erra, o Garro recebe na frente, o Memphis passa, o Garro força muito o passe. É isso que eu falo do Garro às vezes, falta um pouquinho de paciência, falta um pouquinho mais de capricho. Se o Garro caprichar um pouco mais, se o Garro tiver um pouco mais de paciência, vai ser muito importante nesses lances, assim, porque se ele acerta o passe um pouco mais fraco, o Memphis ia ser na cara do Cássio. Aí se o Memphis não fizesse, aí desculpa, tá? Ia cair para ele. Mas foi uma pressão do Memphis junto com o Garro que ajudou esse erro e quase o Corinthians conseguiu. Depois o Corinthians consegue um escanteio numa boa jogada do Angileri, do Garro e do Memphis, uma boa jogada, e do André também. E aí o Garro bate escanteio, o Choca sobre de cabeça, firme, queixo no ombro, um belo gol de cabeça, sem chance pro Cássio. O Corinthians empata o jogo. Logo depois o Corinthians teve algumas oportunidades, teve uma cabeçada do Carrilho, uma bola do Memphis que ele cava, o Cássio defende a bola, quase que o Milan faz o gol, um lance do Dieguinho também. O Corinthians tentou bastante após a expulsão, né? O William tomou amarelo no primeiro tempo por simulação, aí ele faz a falta, é expulso. O Corinthians consegue um empate, depois quase consegue a virada, tá? Teve um lance do cara do Cruzeiro também na meia-lua, entrada da área ali, sozinho, chutou para fora, graças a Deus. E o Corinthians conseguiu suportar o empate, segurar o empate, merecia até a virada depois que empata, mas tá bom. Estamos em terceiro lugar, terceira colocação com 7 pontos. Eu acho importante o Corinthians estar fazendo uma campanha aceitável fora de casa. Em casa ganhou o jogo que precisou, ganhou agora do Paranaense também, empatou com o Cruzeiro, perdeu na estreia, mas já recuperou os pontos que perdeu no momento. Acho que é importante o Corinthians manter essa regularidade no Brasileiro também. Tá? O Paulista está acabando, tem aí mais um jogo confirmado, que é o jogo de sábado. Se o Corinthians passar, tem mais 2, e aí você consegue focar um pouco no Brasileiro até a Libertadores e a Copa do Brasil começar, né? Mas então, vamos lá. Individualmente, a nota individual, o Hugo, para mim, ok, para mim não foi falha, mas foi defensável, mas depois, quando precisou, fez uma boa defesa, vou deixar ele com uma nota 7. Falando do Milans, o Milans, ele é um jogador ok, é o feijão com arroz mesmo, tá? Muita gente, ai meu Deus, o Uruguai, lateral bom. Não, ele não é ruim, não é genial, ele é bom. Feijão com arroz. É simples, é um jogador simples. Ele não vai no fundo, ele não ataca, ele não é ofensivo. E não é porque a gente se acostumou com o Mateuzinho, não, tá? Ele realmente não é ofensivo. O Angileri até vai quando tá na lateral ali com mais liberdade. O Milans não vai. Ele não é um lateral ofensivo. E tá tudo certo, tá? Eu entendo o jogador não ser, mas eu acho que poderia um pouco arriscar um pouquinho mais. Ir um pouco mais pro fundo, cruzar um pouco mais. Quando ele foi cruzar, ele chutou a bola quase fora do Mineirão. Mas foi bem defensivamente, marcou bem o Gerson quando precisou, fez alguns desarmes, se posiciona bem defensivamente. Às vezes a bola vai, se passar dele, é um ataque perigoso. Ele consegue parar na frente, pegar a bola, sair jogando, e ele tem um bom posicionamento. Ele é um feijão com arroz bem feito, tá? Simples assim, nada demais. Então vou deixar ele com uma nota 7, tá? Ramalho é ruim demais, velho. O Ramalho hoje fez até uma partida sem sustos, mas ele consegue se complicar sozinho. E tromba em alguém, cai, não consegue acompanhar, parece que tem 2 pesos na panturrilha, não consegue correr. É complicado, mas não veio uma partida de muitos sustos, mas impressionante como ele se atrapalha sozinho. Deixar ele com uma nota 6. O Choca fez o gol. O do Choca foi para a Itália, voltou, poderia voltar cabisbaixo, chateado, porque não deu certo na Europa, na questão física. Mas ele volta bem. Poderia estar abatido, mas não, ele voltou bem, jogando até melhor do que estava jogando. Faz um gol de cabeça, um belo gol de cabeça, queixo no ombro, com força, bom posicionamento, boa impulsão, gol de zagueiro artilheiro. Parabéns ao Choca, vou deixar ele com uma nota 9, que fez uma boa partida também no geral. O Angileri, para quem está voltando agora, 2 meses sem jogar, vou deixar ele com uma nota 6, em 7, não comprometeu, fez um desarmaço no Arroio no final do jogo agora, que o Arroio ele dá um carrinho, o Angileri, ele perde um pouco o tempo da bola, mas no chão ele desarma o Arroio, bem demais o Angileri também nessa marcação, vou deixar ele com uma nota 7. O Rinieri, como eu falei, pior em campo, nota 4, Charles também mal, nota 5,
Carrilho fez o que pôde, devido às proporções, deixaria com uma nota 7. Bidon abaixo, nota 5. Vitinho correu, tentou, brigou, conseguiu, mais lúcido, nota 6. Pedro Raul fez um bom contra-ataque, né? Ele puxou um contra-ataque muito inteligente no primeiro tempo, que não foi bem aproveitado, deixaria com nota 6. Porque o jogo não era propício para Pedro Raul, né? Ele só ficava brigando dando casquinha. Não perdeu o gol, não criou chances de gol também. Eu vou deixar ele com nota 6, 5, tá? Os que entraram, Garro deu assistência nota 7, Memphis entrou, tentou participar, mas não participou, nota 5 para ele. Dieguinho nota 5, André nota 6, Alan nota 5. Acho que é isso, né? Dieguinho, Alan, Garro, André, tô esquecendo, e o Memphis, é isso. Tá bom? Dorival nota 7, tá rodando o time, é o que tem que fazer mesmo nessa situação. E ok, eu acho que foi isso. Nada demais, também nada de pior, não é uma tragédia. O empate tá bom demais. Poderíamos sim virar o jogo. Se fôssemos completos, provavelmente a gente venceria o jogo, tá? Falando real mesmo, respeitando o Cruzeiro. Acho que o Corinthians tinha totais condições de vencer o jogo hoje com o time titular, tá bom? É isso. Sábado, Corinthians Novo Horizontino Corinthians, melhor dizendo, na casa lá no Jorjão. Vai ter pré-jogo na sexta-feira e o vídeo também de pós-jogo do sábado. Vai sair vídeo do modo carreira no Brasfoot amanhã. Eu e o Breno vamos gravar mais uns 2 episódios aí essa semana para sair na segunda-feira e na terça, tá bom? É isso. Forte abraço, beijo no coração de vocês. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, mantém o like, por favor. Mas se você não gostou, pode tirar. Nosso combinado, tá bom? Falou!